Certo. Por favor. Então, muito bom dia, senador Paulo Paim, professora Fabiana. E temos mais alguém na mesa? Tem Antônio José. Antônio José Araci, presidente da Federação Nacional das APAES. E a presidenta da comissão, senadora Ana Rita, aqui conosco. Muito prazer reencontrá-la. Ela me convidou a ficar aqui como mas poxa. Como se ela estivesse presidindo. Né? Tá certo. Em qualquer momento ela assume, é só ela dar o sinal que eu vou... Muito bem, senadora. Muita alegria reencontrá-la. Um bom dia a todas e a todos. Eu quero aqui, em nome do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e da secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, professora Macaé Evaristo, agradecer, primeiramente, pelo convite e pela oportunidade. O Ministério da Educação tem primado pelo espaço de diálogo e de construção das políticas educacionais brasileiras. E é muito importante, nesse momento em que nós queremos compartilhar, militâncias, queremos compartilhar práticas e concepções nesse processo, é muito importante nós dizermos para o Brasil que o Congresso Nacional brasileiro, trabalhou intensamente pela ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, tão logo esse documento foi homologado pela Organização das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006. Então, o Brasil imediatamente fez a sua parte em dizer: queremos ratificar. Isso já foi feito em março de 2007. E, na sequência, senador, tanto a Câmara quanto o Senado, em quórum qualificado, fizeram um trabalho, um esforço de, num tempo recorde, ratificar esse documento com força constitucional. O que levou o governo brasileiro, no âmbito do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, a rever o seu arcabouço jurídico, para adequar todas as nossas ações aos princípios da Convenção. Então, com base no artigo 24, que diz, que é direito, acho que está na tela, William? Que diz, então, o primeiro slide que se refere à Convenção, que inicialmente já quebra o nosso paradigma, O Brasil vinha compreendendo a deficiência a partir de um modelo médico, com base nas suas características clínicas. A partir do artigo 1º da Convenção, o Brasil já assume um novo paradigma na classificação da deficiência, colocando que, de fato, nós temos que identificar as barreiras existentes no ambiente, porque são estas barreiras que podem dificultar ou obstar o nosso exercício pleno de direito, Então, por essa razão, a condição sensorial, física ou intelectual é uma das nossas características individuais, mas nós, pessoas com deficiência, não podemos ser resumidas à nossa condição de deficiência, mas nós temos que, sim, ter o direito, ao momento em que nós suplantamos essas barreiras, a termos uma condição de igualdade com as demais pessoas no desenvolvimento, pleno e integral do ser humano. Aí a gente vem para o próximo slide, que vai tratar especificamente dos compromissos. Compromissos assumidos, e aí no âmbito da educação, perante o artigo 24. Então, a Convenção é bastante explícita quando afirma que o direito da pessoa com a educação se efetiva quando essa educação é feita num sistema educacional inclusivo. E que, para esse sistema acontecer, o Estado brasileiro deve, sim, promover mudanças, promover transformações, que são exatamente a oferta das medidas de apoio. A Convenção define como medidas de apoio necessárias ao atendimento das especificidades das pessoas com deficiência. E para operacionalizar esse princípio, quer dizer, dar condições de efetivação desse princípio,
que o Brasil começa, no âmbito da educação, a alterar tanto as orientações nacionais para o sistema público e privado de educação no Brasil, quanto a política de financiamento da educação e, principalmente, o MEC passa a definir ações de apoio complementar e suplementar aos sistemas de ensino, visando construir essas condições de acessibilidade, essas medidas de apoio. E é nesse sentido que a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, elaborada em 2007, com ampla discussão, e aí, Fabiana, acho que é muito importante a gente lembrar o entendimento feito na época, porque na época a gente discutiu muito esse tema. Vamos fechar as escolas especiais, não vamos fechar, vamos ressignificar, vamos reorientar, qual vai ser a nossa medida? A Política Nacional teve várias versões, porque cada versão produzida pelo grupo de trabalho, nomeado pelo ministro da Educação, era submetida e a gente discutia. E, na época, o entendimento foi exatamente no sentido de contar com o trabalho conjunto. Então, o que ficou definido no âmbito da política nacional que hoje orienta o sistema de ensino no Brasil? Primeiro, que educação especial é uma modalidade de ensino. Só que é uma modalidade complementar para atender o princípio do desenvolvimento inclusivo do sistema de ensino. A educação especial deixa de ser uma modalidade substitutiva e passa a ser uma modalidade complementar e suplementar. Isso quer dizer que ela tem lugar, ela continua existindo e apoiando esse processo de inclusão. Segundo, o atendimento educacional especializado passa a ser concebido e definido como um conjunto de recursos e serviços disponíveis nas escolas comuns de ensino regular e na EJA para promover as condições de atendimento da especificidade de cada estudante. Isso é, oferta de recursos de tecnologia assistiva, oferta do ensino da língua brasileira de sinais, do sistema Braille, oferta dos serviços de apoio, guia, intérprete, tradução, interpretação, etc. Então, esse conjunto de serviços e recursos passa a ser, então, a atribuição do atendimento educacional especializado inserido nesta modalidade de ensino, que é transversal à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação profissional e tecnológica e à educação superior, entendendo que a pessoa com deficiência tem direito ao pleno fluxo e aos níveis mais elevados de ensino, conforme estabelece a Convenção. O que é importante dizer? Que para atingir esse patamar, essa qualidade social de um sistema educacional inclusivo, faz-se necessário um grande esforço nacional, das redes municipais, das redes estaduais, do Distrito Federal e, principalmente, contar com o apoio das organizações não governamentais, das instituições filantrópicas, confessionais, sem fins lucrativos, por meio dos convênios. Esse mecanismo jurídico foi mantido e é orientado pelo Ministério da Educação para que esse convênio seja feito exatamente para que as redes de ensino públicas tenham condições de prestar esse atendimento adequadamente. Então, é nesse sentido que nasce o Decreto 6571, lá em 2008, que institui uma política pública de financiamento importantíssima no Brasil, senador. Pela primeira vez, nós passamos a instituir a dupla matrícula. Então, a dupla matrícula, no âmbito do Fundeb, esse Fundo Nacional de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e Valorização do Magistério, é a principal fonte de recurso hoje para o financiamento da educação pública. E a dupla matrícula, além de ser dobrada, passa a ter um fator de ponderação de, no mínimo, 1,20. Então, essa é uma grande conquista. E, pela primeira vez, as instituições filantrópicas
passam a compor esse fundo, porque o Fundef não havia. Né? No Fundef não havia essa possibilidade. E no Fundeb, essa possibilidade passa a existir, dentro desse princípio da construção do sistema educacional inclusivo. Então, não é verdade que as escolas vão fechar, não, pelo contrário, elas foram fortalecidas nesse processo com o financiamento inclusive. Bom, aí eu queria vir para o primeiro gráfico, que traz para nós, né, um outro lado da moeda. Nós também temos que investir no sistema público, porque falar em educação inclusiva sem investimento na escola comum é, de fato, uma irrealidade. Então, essa ação que faz parte do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limite, é uma ação estruturante da política pública educacional no Brasil. Nós começamos em 2005, atendendo 250 escolas. O que significa essa ação? Disponibilizar recursos de tecnologia assistiva, que antes a escola comum não conhecia. Chegamos a 2012 com cerca de 28.500 escolas atendidas e temos uma previsão orçamentária para atingir 42 mil escolas até o ano que vem. E queremos, né, acho que agora, com a aprovação dos royalties para a educação, temos condições de imediatamente pleitear, senador, o atendimento de todas as escolas públicas brasileiras, para que nós avancemos nessas condições de apoio tão necessárias, né, no processo de conquista da autonomia e da independência das pessoas com deficiência. Aí a gente vai para o próximo slide. Vou colocar aqui meu fone para acompanhar. Né? E aqui a gente tem o programa Escola Acessível. Né? Então, essa é uma outra ação muito importante, porque, historicamente, os prédios escolares foram edificados sem qualquer condição de acessibilidade arquitetônica. Hoje, o Brasil tem uma legislação definida, tem uma norma técnica, né, a 9050, que diz exatamente como tem que ser o ambiente escolar. Então, essa é uma ação que, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, né, complementa e suplementa o PDDE geral, né, para uma ação específica de adequação arquitetônica. Então, lá em 2007, quando essa ação começou a ser executada, nós atendemos, né, o MEC atendeu cerca de 1.800 escolas. Atualmente, né, 2013, né, e aí nós vamos falar de 12, porque 12 esse recurso foi inteiramente transferido, e 13 nós estamos em processo de transferência, nós já atingimos 37.500 e temos já a previsão para atender até 42 mil até o ano que vem. Né? É um recurso na ordem de 100 milhões por ano para complementar o Fundeb, para complementar o PDDE geral. Então, esse indicador, que é um indicador muito importante de acesso, tem crescido, né, nos índices educacionais brasileiros. Então, isso também, nós também temos que reconhecer esse esforço conjunto dos sistemas de ensino, né, para avançar, e temos que avançar mais. Então, por isso, a participação da sociedade civil como pressão para fazer o governo avançar é muito importante, porque nós vivemos um momento auspicioso no Brasil, né, em que a política pública torna-se o foco em todas as áreas de serviços e de atendimento da população. Então, a gente vai para o próximo slide. Nós estamos sincronizando aqui a mesa com o meu equipamento. Aí nós temos o pareamento do BPC na escola. Por que é importante a gente observar esse gráfico de linha que sobe? Porque as pessoas com deficiência em situação de pobreza no Brasil, senadora Ana Rita, né, tem uma faixa da população de pessoas com deficiência que recebem o benefício da prestação continuada, porque estão em situação de extrema pobreza, de situação de vulnerabilidade social. Identificamos em 2007 que apenas 21% dessa população de 0 a 18 anos com deficiência em situação de pobreza estavam na escola. Então, que perspectiva uma pessoa pode ter se nem para a escola vai? Passamos a fazer um trabalho articulado
com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, numa adesão formal entre todos os governadores e governadoras, prefeitos e prefeitas desse país, visando fazer uma visita domiciliar, identificar a barreira, elaborar um plano intersetorial de eliminação dessas barreiras para vir para a escola, para trazer para a escola e dar as condições de permanência e avanço. Olha, chegamos a 2012, então saímos de 78 mil matrículas em 2007, só de pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, para 329.801 matrícula em 2012. E pelas nossas estimativas, vou precisar de um tempinho a mais, senador, prometo ser breve. Fique tranquila que o tempo será dado a todos. Muito obrigada. De imediato mais 5 e mais 5 se for necessário. Tá legal, muito obrigada. Então, a gente, por estimativa estatística, a gente compreende que atingindo 378 mil matrículas, nós chegaremos à universalização na faixa etária de educação obrigatória. Então, essa ação intersetorial, interministerial, de fato, para nós, tem sido um aprendizado muito grande. Por quê? Porque cada vez mais nós precisamos, no Brasil, fortalecer essa capacidade de diálogo, porque nós temos contado com grande apoio dos conselhos municipais e estaduais dos direitos da pessoa com deficiência, os conselhos municipais e estaduais de assistência social, de educação, etc., para enfrentar esse grande desafio no Brasil. Próximo slide. Olha, o programa de formação continuada de professores na educação especial, de 2007 a 2013, tivemos 27 universidades envolvidas e 76 mil vagas disponíveis. Por que esse programa é importante? Exatamente porque quando nós falamos de desenvolvimento inclusivo do sistema de ensino, nós temos que diretamente investir na formação do professor. Por que isso? Porque o professor precisa, sim, dioturnamente se preocupar com a diversidade humana presente na escola. E não somos só nós, pessoas com deficiência. A escola tem uma pluralidade, porque ela é um microsistema da grande sociedade onde nós vivemos. E é por isso que a formação é um fator, propulsor nesse processo de construção. E o Ministério da Educação tem, a cada ano, ampliado o seu orçamento nessa ação que hoje permite, inclusive, por meio da Rede Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, permite um percentual de vagas para atender a demanda social. Isso é para envolver a comunidade, a família, para participar dos cursos. Então, isso é muito importante e nós temos percebido como a escola também tem ampliado essa ação, esse diálogo com a família, com a comunidade, que é um fator determinante para a melhoria da qualidade social da educação pública brasileira. Vamos em frente. Próximo. Educação bilíngue, Eu trouxe aqui agora um conjunto de ações que o Ministério da Educação vem trabalhando, atuando fortemente em conjunto com as instituições de educação superior e com as prefeituras e os estados e o Distrito Federal. Por quê, gente? Porque quando o Brasil, em 2002, assumiu a língua brasileira de sinais, como uma língua oficial, como a primeira língua das pessoas surdas, usuárias da língua de sinais, o Brasil também se fez, comprometido com políticas estruturantes para a difusão da Libras. Porque uma língua, para ser difundida, precisa ser muito usada. E, para ser usada, precisa ser ensinada. Então, a educação bilíngue, com o decreto 5626, que é de 2005, elaborado com grande participação dos movimentos sociais e dos ministérios da educação, do planejamento, da Secretaria de Direitos Humanos, etc., nós constituímos a base. Então, primeiro, formar professores de Libras e profissionais tradutores e intérpretes. Então, isso está sendo feito. O MEC elaborou um projeto de lei
por meio da Casa Civil, enviou aqui para o Congresso Nacional, que aprovou em maio do ano passado a expansão dos cargos. O MEC definiu os cargos para professores de Libras, tradutores e intérpretes para as instituições, 27, instituições que se propuseram a ampliar a oferta desses cursos. Como essa tramitação não é simples, aqui no Congresso Nacional, no Ministério do Planejamento para a liberação das vagas, nós tivemos 7 cursos pactuados com início agora, esse ano, e 20 para início em 2014. Isso considerando que a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Campina Grande e a Federal de Goiás vêm ofertando já essa formação. Então, penso que essa é uma ação fundamental. Vamos lá, vamos para o finalzinho já. Tá legal. Inserção da disciplina de Libras, Hoje nós temos cerca de 68% dos cursos de licenciatura e fonoaudiologia com a disciplina de Libras inserida, E o decreto estabelece uma gradação para que 100% deles ofertem até 2016. Então, percorremos também esse caminho. E uma terceira ação fundamental, a instituição dos CAS todas as unidades federadas do Brasil. Hoje nós temos 30 para apoiar o ensino da Libras, e principalmente a tradução, a interpretação. E aí nós temos o ProLibras. Então, até hoje, desde o decreto até 2013, nós temos mais de 6.000 profissionais habilitados por esse Exame Nacional de Proficiência. Então, essa é uma medida importante, porque se uma graduação demora 4 anos, o ProLibras é um exame de proficiência que pode abreviar essa certificação e essa habilitação para ampliar o número dos profissionais habilitados no Brasil, Então, hoje é o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o responsável por esse exame anualmente feito. Bom, agora, para concluir, vamos falar do Pronatec, que também faz parte do Viver Sem Limite e hoje amplia a possibilidade de formação profissional e tecnológica das pessoas com deficiência. Próximo slide, nós vamos falar do Incluir, que também é um aporte financeiro para investimento na condição de acessibilidade no nível da educação superior. E agora o próximo slide, financiamento das instituições filantrópicas. Então, nós temos, por um lado, o investimento no sistema público de ensino e, por outro lado, o financiamento das instituições filantrópicas que apoiam esse processo. Então, gente, não é pouco recurso. Antes de 2007, as instituições filantrópicas contavam apenas com financiamento do PAED. Hoje, conta com financiamento do Fundeb, do PDDE e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Somando esses 3, nós tivemos um repasse de 2 bilhões e 600. Então, não é verdade que se enfraqueceu, É verdade que se fortaleceu o direito à educação no Brasil. E aí, para terminar, eu vou mostrar os indicadores de matrícula, de acesso, para nós percebermos o quanto é importante a gente dialogar e identificar corretamente as informações. Então, olha ali, Aqui eu separei por Fundeb, que depois eu deixo com vocês. PNAE, separadamente. E agora, matrículas de estudantes com deficiência auditiva e surdez, só para separar. 2001, 49.678 matrículas. 72.616 em 2012. Crescimento de 46%. Agora, vamos ver o geral. Acesso das pessoas com deficiência na educação básica. Em 1998, 337.326 matrículas, chegando a 820.433 matrículas em 2012, crescimento de 143%. E aí, para chegar ao fim,
Matrícula de estudantes com deficiência auditiva e surdez na educação superior. Deficiência auditiva, 665 matrículas, 665 em 2003, 4.078 em 2011, crescimento de 513%. Surdez, 444 matrículas em 2007, para 1.582 em 2011, crescimento de 256%. E agora o último, para encerrar, o geral. Acesso das pessoas com deficiência na educação superior como um todo. 2003, 5.078 matrículas, chegando a 23.250 matrículas em 2011, crescimento de 358%. Então, gente, para finalizar, por que surdez eu parto de 2007? Porque é a partir de 2007 que a gente separou surdez e deficiência auditiva. E o censo da educação superior é bienal, então o mais atual é de 2011 e o da educação básica 2012. Então eu encerro agradecendo muitíssimo e colocando aqui o Ministério da Educação à disposição para o debate. Muito obrigada.